Queridos irmãos, graça e paz. Vamos, nesse momento, meditar um pouco no que a palavra de Deus diz e vamos ler o Salmo de número 1. Salmo 1, vamos ler os versículos 1 e 2, onde está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós sabemos que distúrbios interiores com os quais nós temos que lutar constantemente, eles são advindos do fato de termos ficado desconectados de Deus pelo pecado de Adão e Eva. Lá no nosso íntimo, há sempre uma inquietação, uma sede que nada neste mundo pode suprir. Nunca poderemos funcionar efetivamente, amplamente, completamente em paz, sem a nossa conexão. Porque Deus, quando nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Ficamos abatidos, porém não destruídos, como diz o apóstolo Paulo. Todos os que vieram, que descendem de Adão e Eva, ainda carregam a imagem e a semelhança, embora não reflitam a imagem e semelhança de Deus como originalmente, mas temos um senso inato de tudo isso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, está escrito assim: Todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Também botou no homem a eternidade, sem que o homem disso se aperceba. Então, nós temos a eternidade em nós. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, lá já está a eternidade. Portanto, nós devemos evitar, jogar fora, rejeitar essa história de matar pessoas no ventre da mãe. Desde o momento que ela é gerada, ela é criação de Deus, ela é pessoa, ela já tem a eternidade. Você, quando mata uma pessoa no ventre da mãe, tira dela o direito a viver, a se tornar filho de Deus e a poder determinar qual vai ser a eternidade dela. Existe uma saudade em nós, que nós chamamos de nostalgia, que vem de dois termos gregos, nostos e algos, que é saudade de casa. Jesus nos lembra, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, ele nos lembra que não só de pão vive o homem. Sim, a vida do homem não depende só do que ele manda para o estômago dele. Existe um desejo em nós, um desejo tão profundo que nos leva a clamar por Deus, que nos leva a buscar alguma coisa. É uma sede que não sabemos explicar. O salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Desde o momento em que você foi criado para funcionar conectado em Deus, se essa conexão foi quebrada, vai deixar uma necessidade muito grande. Fomos colocados de início para viver num jardim feito por Deus. Expulsos com Adão para viver separados e sob maldição, porque Deus disse a Adão: por tua causa, amaldiçoada é toda a terra, toda a natureza ficou sob maldição, toda a descendência de Adão.
porque nós temos o DNA de lá. Tão triste saber que tantas pessoas estão morrendo agora, sem saber que seus clamores mais íntimos, que o mundo não pôde satisfazer, poderiam ter sido satisfeitos numa relação com Deus através de Cristo. Quando Deus estende a mão, Ele entrega uma ponte que atravessa o abismo que nos separa dele. Essa ponte é Jesus Cristo. É tudo aquilo que Deus quer de nós. Que nós andemos por essa ponte que Jesus Cristo chama caminho. Ele diz lá em João 14, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Que caminho é esse? O único que leva direto ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos caminhos levam a Deus para julgamento. O islamismo leva a Deus para julgamento. O espiritismo leva a Deus para julgamento. O hinduísmo leva a Deus para julgamento. Seixonoye, tudo por aí, leva a Deus para julgamento. Mas ao Pai é só Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, indo por Jesus, nós chegamos ao Pai. Lá em João 7, no versículo 37, Jesus diz, quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele está falando dessa sede interior, desse desejo de algo que sacie, porque nada neste mundo pode saciar. Deus tomou providência para que a nossa sede interior seja satisfeita, seja saciada. Jesus, lá em João 7, no versículo 37, ele levantou e exclamou em voz alta, gritou. Ele não aguentou ver tanto cerimonial no último dia da festa dos tabernáculos. E o povo ainda sedento. Ele tem a água que sacia a nossa sede. Ele exclamou, quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós lembramos uma vez Jesus atravessar aquelas regiões dali vindo da Judéia e entrou em Samaria e passou numa aldeia pequena chamada Sicar e ficou ali. Havia uma mulher que nós conhecemos como mulher samaritana, que era uma mulher que a sede dela estava exposta e estava exposta de uma maneira crucial. Ela teve o primeiro marido, foi para o segundo, foi para o terceiro, foi para o quarto, foi para o quinto e estava no sexto, mas já não estava satisfeita. Isso era um escândalo naquela época. Como as mulheres é que tinham que trazer água para casa, e as mulheres iam de manhã muito cedinho por causa do sol, e eles tinham que abastecer a casa de água. E depois elas iam no final da tarde, porque o sol já não estava tão quente. Então ali, aquele poço era o lugar onde as mulheres se encontravam. Muitas mulheres, muitas. E nós sabemos que onde tem mulher tem conversa, se fala de tudo. Ali era o lugar de bate-papo delas. Quando a mulher samaritana chegava, com toda essa pinta de estar no sexto marido, as outras torciam o nariz. As outras não queriam conversa com ela. As outras se afastavam. E ela, por causa disso, não ia na hora que as outras estavam lá. Ela ia ao meio-dia. Porque não tinha ninguém. Era só o apino. Mas ela não tinha que se aborrecer. Ela não tinha que sofrer essa rejeição. Um dia ela chegou lá, acostumada a estar sozinha. Nesse dia tinha alguém ali. E não era outra mulher. Era um homem. E esse homem era judeu.
E quando ela chegou, ela deve ter tomado um susto. Ela nunca imaginou que ela ia encontrar principalmente um homem ali. E ele disse para ela: mulher, dá-me de beber um pouco da tua água. E ela aproveitou para descartá-lo, dizendo: onde se viu? Como é que pode, sendo tu judeu, pedir água a mim que sou mulher, e mulher samaritana? E ele virou muito, com toda a liberdade, e disse para ela: ah, se tu conheceras o dom de Deus, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Se tu conheceras, se tu soubesses quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher pensou: mas que esse homem é judeu, ele não devia nem estar aqui. Judeu não fala com a mulher. E se ela for samaritana, ainda é pior, porque eles nos consideram piores. E ela disse para ele: olhe, você não tem com que tirar água daí do poço, e o poço é fundo. Como é que você tem água viva? Ele disse: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você vê que Jesus Cristo está falando de uma outra água. Jesus Cristo está falando de outra sede. Não apenas a sede que estava na vida daquela mulher, procurando suprir as suas dores, as suas faltas interiores de marido, buscando proteção, buscando amparo, buscando pertencer. Era essa sede que ele estava falando para ela, a sede que ficou da nossa desconexão com Deus. Ele diz: olha, quem bebe dessa água, essa água supre uma sede, mas a água que eu tenho para te dar, ele supre a tua sede da tua alma. E ela chegou a ponto de dizer para ele: olha, então me dá logo dessa água, porque eu não tenho que vir buscar aqui. Ele disse: eu dou, mas vai chamar teu marido. Olha, Jesus Cristo tocou lá no problema, lá na dor dela. Ela mudou de assunto, porque todas as vezes que alguém está conversando e toca no ponto que dói, a gente muda de assunto. Ela passou para assuntos espirituais. Ah, vejo que tu és profeta, nossos pais adoram aqui nesse monte. Tudo isso é da alma. E ele disse para ela: chama o teu marido, porque o problema daquela mulher era marido. Por quê? Hoje, marido já não se leva a sério. A deterioração da raça humana é tão grande, mas quando Deus criou marido, marido significa aquele que ampara, aquele que cobre, aquele que protege, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que põe a sua vida toda para defender a sua esposa. É aquele que até morre para defender a sua esposa. Isso é marido. Isso é marido. E quando Jesus Cristo disse: vai, chama o teu marido, ela disse: eu não tenho quem me ampare, eu não tenho quem me proteja, eu não pertenço. Ele disse: isso estivesse bem, porque 5 tu já tiveste este com quem vives, ainda não é o teu marido. O que significa? Existe uma dor interior. A mulher sai e vai anunciar que a sede pode ser saciada. Ela encontrou a fonte da água viva, no poço de Jacó. A água da mulher que ela tinha não saciou a sede dela, mas a água que Jesus tem para dar, essa vai saciar a sua sede. Entra no teu quarto
fecha a porta. Ora ao teu pai em secreto. Abre o coração para ele. Deixa ele saciar esta sede que só ele pode saciar. Não jogue fora esse tempo que você está aí nessa quarentena. Busque. Ele diz, a água que eu tenho para te dar. Ele tem. Abra o seu coração. Amém? Nós lembramos mais uma vez. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço, meus irmãos.